Fala, aluno do terceiro ano. Seguinte, história aula 10B. Então agora sim, ó. Agora vamos fritar mais ainda aí, gente, ó. Ainda o século XIX e pegando toda a ideia de imperialismo. Beleza. Só que, ó, o imperialismo do século XIX também é chamado de o novo colonialismo. Eu não gosto muito, mas vocês vão ter que escutar esse tipo de coisa aí, beleza? Então é o seguinte, primeiro, por que eles chamam de novo colonialismo? Porque o colonialismo velho é aquele do século XVI. Então, geralmente, vocês podem ver assim, ó, vai ter questão comparando o século XVI com o século XIX, ou seja, o novo e o antigo colonialismo. Ah, o século XVI, XVII, XVIII e o século XIX. Beleza. Agora, observe até pela ideia dos fatores que vão provocar o imperialismo do século XIX. Beleza, gente? Então vamos lá, ó. Fator 1, busca de mercados. Pô, lógico, quando eu estou falando aqui de mercado, eu estou falando de uma palavrinha mágica, ó. O que eles vão querer? Consumidores, ou seja, a ideia de consumo. Beleza? Então o que acontece? Eles precisam cada vez mais consumidores. E por que eles precisam de cada vez mais consumidores? Porque o século XVIII é o século da Revolução Industrial. Aí é pura matemática, gente, ó. 18 antes de 19, beleza? E aí o que acontece? Além de tudo, eles estão precisando do quê? Busca de matéria-prima, ou seja, tudo aquilo que possa ser o quê? Manufaturado e industrializado. Olha, ó, já dei a dica. Fruto da Revolução o quê? Industrial, beleza? E daí, gente, o seguinte, também eles estão atrás do quê? De mão de obra. Só que agora não é como era lá no século XVI, que era mão de obra escrava. Aqui vai ser mão de obra o quê? Barata, beleza? Então, ó, também um fator relacionado ao quê? À Revolução Industrial. Por isso que existe aquela famosa frase lá, ó, o imperialismo é filho da Revolução Industrial. Beleza? Essa frase, se não me engano, é do historiador Hobsbawm. Beleza? Então, o que acontece? Esses fatores aqui, gente, servem tanto aqui para a aula 10, como também lá para a aula 11, que fala de imperialismo na África daí. Beleza? E daí o que acontece, gente? O problema é, você vai pegar aqui as potências industriais da Europa, aqui nesse caso dessa aula aqui, são os dominadores. Povos e nações da Ásia e da África são os dominados. Então o que acontece? Aqui a ideia da Revolução Industrial que já comeu solta e aqui ainda basicamente o que? Sistema tribal. E aqui não vou dizer um sistema tribal, mas bem menos do que desenvolvido. Beleza? Agora, gente, o problema é o seguinte. Tem a ideia da história e tem a ideia do que? De vestibular. Então, eles podem explorar isso aqui com vocês, ó. Tecnicamente, o imperialismo do século XIX é uma baita contradição. Por quê? Como é que pode colonialismo, uma prática mercantil, em época do quê? De liberalismo. Então, essa contradição aqui não pode existir. Ah, nós estamos na época do liberalismo, do capitalismo, aqui já é o capitalismo monopolista financeiro, cartel, trust, hold, tudo aquilo que vocês veem lá em geografia também. Agora, pô, então eles vão vir com uma ideia de justificar isso aí. Aí eles vão vir com a missão civilizadora. Gravem muito bem isso aqui, gente. Isso aqui é uma espécie de destino manifesto, só que dos europeus, tá? O destino manifesto que eu falei para vocês lá na aula anterior, na aula 9, logicamente aqui, simplesmente agora se chama missão civilizadora. Não, a gente não quer colonizar ninguém. Nós estamos querendo levar o quê? A civilização a esses povos da Ásia e da África, tá? Então, olha só, os caras fazem a ideia. Pô, vocês vão ver, devem ver lá em biologia, toda aquela ideia da superioridade do homem branco, darwinismo, lamarquismo, sei lá o nome que se dá para aquele negócio lá, tá? Então o que acontece? Não esqueçam disso aqui. E claro, gente, as armas para eles fazerem esse processo aí imperialista. A Bíblia, ou seja, a fé, a religião, os missionários, o nome que eles vão usar lá com vocês, tá? Se não der pela fé e pela tecnologia, logicamente que vai ter o quê? A pólvora. Beleza? Então vão mandar bala em todo mundo. Beleza? A política do canhão que às vezes alguns chamam aí. Então, gente, esse processo que vai até aqui, ó, puff, serve tanto para aquilo que está aqui na aula 10, na aula 10, como também daí lá na aula 11. Beleza? Aí, tem que explorar dois casos particulares aqui, gente, ó. Primeiro,
a relação da Inglaterra com a Índia e com a China. Então a gente começa aqui com a ideia da Índia. Gente, o caso da Índia ele é muito mais específico, porque é o seguinte, basicamente a dominação inglesa na Índia ela já vem desde o século XVIII, tá? Então, ó, a origem da dominação inglesa na Índia vem aqui por causa da Guerra dos Sete Anos. A gente viu Guerra dos Sete Anos quando foi ver lá a Revolução Francesa. Então, o que acontece? Pela Guerra dos Sete Anos, Inglaterra e França entraram em combate, a França perdeu e daí o que aconteceu? Ela vai perder parte do Canadá e vai perder a sua principal colônia, que era o quê? A Índia, tá? E daí o que acontece? A partir do século XVIII, fica sendo uma colônia, aí um protetorado e, logicamente, o quê? Os ingleses controlando ainda no século XIX. Vocês vão ver ali, ó, tá mencionado na aula anterior, mas era melhor que tivesse aqui, ó, a tal da era vitoriana que os ingleses vão ter. Dominação, imperialismo, cara, sacanagem em geral com os povos da África e da Ásia também, beleza? E daí, gente, o problema é, para os ingleses cada vez mais fixarem o seu poder e a sua cultura dentro da Índia, eles vão fazer isso aqui. Putz, eu preciso fazer esse pessoal da Índia consumir o meu produto, o meu tecido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá e destruo a indústria local, tá? Então, tudo que é fábrica que vocês pensarem, cara, de tecido que tinha na Índia, vai ser o quê? Destruído. Gostou, gostou. Não gostou, cai dentro, tá? Outra, gente, imposição de lei, ou seja, todo aquele processo da lei inglesa agora vai ficar valendo o quê? Também dentro da Índia. Isso aqui vai meio que desestabilizar o sistema de castas que existia lá, ou seja, vai criar uma série de problemas, cara, dentro do quê? Da estrutura toda política e religiosa da Índia também, beleza? Aí você podia pensar assim, pô, mas aí os caras vão deixar isso aí quieto, assim, dessa maneira, o pessoal da Índia? Não, gente, aí que vem o destaque. Isso aqui tá meio raro de cair, gente, por isso que eu deixei para fazer só um quadradinho aqui para vocês, ó. Vocês têm uma indicação aí na apostila. Simplesmente a ideia do quê? Da famosa guerra, deixa eu escrever aqui, dos cipaios. Eu escrevo com S, gente, mas tem gente que escreve com C, é a mesma guerra. Então é o seguinte, gente, essa guerra dos cipaios aqui, o pessoal ainda coloca muito assim, como uma guerra de resistência da Índia ao domínio inglês. É, pode ser, não vou brigar com isso aí não. Mas a ideia que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte, o cipaio, ele é um soldado da Índia a serviço do quê? Da Inglaterra. E essa guerra aqui, gente, tem muito a ver com o quê? Com o processo cultural. Porque, tecnicamente, um soldado carrega lá o seu rifle, sua espingarda, o nome que eles queiram dar lá para vocês para isso aqui. E, tecnicamente, as espingardas nessa época aqui, elas travavam muito. Ou seja, o cara ia atirar, não saía nada. Então, geralmente, os projéteis, ou seja, aquilo que vocês conhecem como bala, tá? Elas tinham que ter o quê? Gordura. Então, tirava-se de um plastiquinho na gordura, puf, puf, colocava lá na espingarda, no rifle e atirava. Só que o problema é o seguinte, gente. Esse saquinho tem gordura. E essa gordura ou era de vaca ou era de porco. Aí é que vai causar o problema todo, gente. Para o hindu, a vaca é sagrada. Então, o indiano que era hindu, lá do hinduísmo, brahmanismo, tudo que é ismo lá, para ele era muito ruim pôr a boca naquilo. Para o soldado que era islâmico, o porco é um animal impuro. Então, também o quê? Não podia. Então, é muito mais essa relação que eu vejo na Guerra dos Cipaios com uma guerra de resistência. Beleza? Outro caso aqui, gente, o caso da China. Então, é o seguinte... A poderosa China, cara, de outros séculos, agora, cara, está o quê? Sofrendo com um problema de dominação de europeus. Começa com a Inglaterra, mas depois vai todo mundo, vai França, vai Itália, vai Alemanha, a galera toda o quê? Simplesmente vai lá explorar um pouco a China. Aí o que acontece? A Inglaterra, gente, a Inglaterra dentro da China tem o objetivo de o quê? Monopolizar o ópio, ou seja, droga? Uma droga. Deixava todo mundo muito louco dentro do quê? Da China. Isso provoca o que? A ira do imperador que proíbe o consumo de ópio. Pô, gente, se proíbe o consumo de ópio, os ingleses vão, logicamente, o quê? Perder muito dinheiro. Eles não querem, cara, perder esse processo ligado ao ópio. Primeiro, pelo próprio comércio e outra, a papoula, que é a plantinha,
simplesmente, cara, vem de propriedades inglesas na Índia. Então eles estão com o quê? Pô, a faca e o queijo na mão, tá? Aí, como justamente, cara, o imperador chinês resolve proibir, não, vamos meter o canhão, cara, em todos esses portos, o quê? Da Índia aí. Ou seja, é a famosa Guerra do Ópio, tá? Aí acontece, gente, não tem nem o que dizer. A China perdeu, cara, perdeu o processo todo aí. E vai ser obrigada ao quê? A entregar Hong Kong aos ingleses. Esse processo que vai até 1997, 1998, que é o famoso Tratado de Nanquim, beleza? Então, isso aqui refere-se à Guerra do Ópio, beleza? Agora, alunos, vocês vão ver aí que existe uma outra guerra. Deixa eu apagar aqui. A outra guerra que vocês vão ver aí é o seguinte. Eles chamam de a famosa Guerra dos Boxers. Então, gente, inglês, francês, cara, italiano, alemão, austríaco, sei lá, todo tipo de estrangeiro invadindo o quê? Justamente a China por causa das relações comerciais. Isso deixa o pessoal lá muito emputecido. Pô, isso aqui, pessoal, o chinês. Então, eles resolvem fazer uma espécie de tocaia. A hora que eles veem os estrangeiros nas ruas da China, eles vão lá e descem a bordoada. Ou seja, o tal do Kung Fu. Vão lá e pregam a porrada o quê? Nos estrangeiros. Essa é a famosa guerra do quê? Dos boxers. Então não é bem uma guerra, mas era um movimento o quê? Nacionalista. Isso é para vocês verem que existe nacionalismo em tudo que é canto. Beleza? Outra, gente, com pouco destaque para vocês na apostila, a ideia da era Meiji no Japão, gente. Pô, porque o chinês, cara, sofria com os europeus, mas também sofria com o japonês, gente, desde sempre, as guerras lá na Ásia, tá? Por volta mais ou menos de 1870, a gente vai começar a tal da era Meiji, ou seja, um processo de desfeudalização do Japão. Então toda aquela coisa ligada a shogun, samurai, seja lá o que for, vai terminar aqui por volta do quê? De 1870. Gente, a ideia é que assim, ó, shogun ou shogunato tem aquela relação ligada ao quê? A senhor feudal. Então encontram-se muitas semelhanças com o sistema feudal ocidental, tá? Eu nunca vi questão comparando assim, ou pelo menos agora não tenho lembrança. Mas, pô, tem o senhor feudal, tem o cavaleiro, tem o imperador, ou seja, todas as relações do quê? De fidelidade que existiam lá também. Ou seja, agora, puf, acaba isso aí. Inicia no Japão um processo aqui de reforma agrária, reformas sociais e principalmente industrialização. É aí que às vezes a gente vê aquela palavra estranha lá, o famoso Zaibatsu, que são os grandes conglomerados, o grande sindicato, o grande não sei o que lá do Japão. Ou seja, as grandes famílias, cara, que vão o quê? Mandar e comandar esse processo todo de industrialização. Então, gente, tecnicamente o Japão está se desenvolvendo de maneira muito rápida, tá? Agora, gente, o lado negativo desse negócio estão produzindo, está se desenvolvendo. Aí vai entrar o quê? Os Estados Unidos, gente. Então, o lance é o seguinte, por isso que eu acho que fica meio deslocado aquela ideia lá na aula 9. A política imperialista dos Estados Unidos no século XIX ela é muito forte, gente. E aqui eles estão partindo tudo, estão deixando uma parte em cada aula. Tecnicamente, gente, os Estados Unidos também têm muitos interesses na Ásia. Um deles vai ser justamente aqui no Japão. Os Estados Unidos vão lá e falam assim para o imperador japonês. Ó, seguinte, se você não abrir os portos para o comércio dos americanos, nós vamos arrebentar tudo. Ou seja, mais ou menos a política do canhão que os ingleses usavam ali. Se não colabora, eles vão lá e o quê? E fazem guerra. Isso obriga o quê? Ao Japão manter essas relações aí. Beleza? Então, para vocês verem que aquela ideia, cara, de Japão, Estados Unidos, Pearl Harbor, somente Segunda Guerra Mundial, ela é muito anterior a isso aí. E ainda, ó, vale a pena destacar aqui, gente, toda a ideia do imperialismo, cara, que os Estados Unidos têm na Ásia. Ó, a questão do Havaí, a questão das Filipinas e tudo mais. Ou seja, não é um processo isolado só de europeu, gente. Também existe o quê? Os Estados Unidos correndo por trás. Certo, gente? Então, vamos esperar a aula 11 lá, que daí eu fecho todo esse conteúdo com vocês sobre a ideia imperialista aí. Só está faltando agora o processo na arte daí. Valeu? Um abraço, bons estudos e
e até mais. Valeu!